Olá, hoje eu vou fazer um jogo sobre o seguinte tema. Ainda viveremos nossa história de amor? Vamos descobrir? Trouxe duas opções para hoje. Essa pedrinha de uma cor aparentemente verde e essa laranja. Respirem fundo, façam a escolha e assim eu jogo conforme o que vocês forem escolhendo, tudo bem? Escolham com calma, sem pressa, sem afobação. É uma escolha importante porque ela vai definir o jogo de vocês. Lembrando a todos que é uma tiragem coletiva, então é natural que não ressoe para todos. Vocês têm que fazer uma filtragem para a realidade de vocês, tudo bem? Eu vou começar com essa pedrinha verde. A laranja eu vou deixar aqui. Agora vamos ver. Para quem se conectou com essa pedrinha verde, tarô, ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedrinha verde, ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedrinha verde, ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra verde, ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra verde, ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra verde. Opa! As cartas estão querendo falar, hein? Ainda viveremos nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra verde. A Imperatriz, o carro, a lua. Fundo de deck, a torre. Gente, eu vou pegar agora os arcanos menores para refinar a leitura. Eu meio que já tenho uma resposta, mas eu já interpreto para vocês, tudo bem? Só vou embaralhar essas cartas aqui. Eu já faço a leitura. Ainda viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a pedrinha verde. Ainda viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a pedra verde. Ainda viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a pedrinha verde. Ainda viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a pedrinha verde. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a pedrinha verde. Vamos lá. Três de copas. Quatro de paus. Dois de copas. Fundo de deck, rei de paus. Para quem se conectou com a pedra verde é o seguinte, me parece que sim, é muito provável. Essa pessoa tem bastante sentimento por vocês, bastante mesmo. É algo muito evidente. Se sente muito bem com vocês. A chance de viverem ainda uma história de amor é altíssima, altíssima. Entretanto, as coisas estão meio abaladas. Eu diria que o psicológico dessa pessoa está meio abalado, ou muito abalado. Mas eu acredito que com o tempo isso vai melhorando, e com o contato com vocês isso vai ir passando. A pessoa pode estar com um pouco de medo de se lançar, embora ela vá se lançar sim, porque ela saiu como rei de paus também a situação, assim, nas entrelinhas. Rei de paus é uma pessoa um tanto impulsiva, sabe? Lembrando que não há gênero no tarô, pode sair com rei ou rainha, que isso vale tanto para homem como para mulher. Mas como eu dizia, é muito provável que vocês vivam, sim, uma história de amor. Vocês vejam, a Imperatriz já diz que vê vocês com excelentes olhos, sente muita atração por vocês.
Três de copas aqui diz respeito a uma vontade que essa pessoa tem de ter um contato leve no momento com você. Isso pode ir para algo mais sério, mais profundo, uma história de amor? Pode sim, e eu já vou dizer por quê. Mas no momento é uma pessoa que quer um contato mais leve, momentos mais leves com você. Aqui temos o carro com 4 de paus embaixo. 4 de paus é uma carta de muito bem-estar, ou seja, é uma pessoa que está sendo movida pela paixão quando diz respeito a você. Ela é movida pela paixão para querer te ver. Ela se sente muito bem, se sente estável. Eu não vejo no momento isso indo, no momento, com condições de ir para um relacionamento sério, mas tem um bom prognóstico, uma excelente chance disso acontecer. Porque o 4 de paus, embora seja uma carta de uma boa, assim, uma boa sensação, um bom sentimento, não é de uma estrutura para esse momento. Só que conforme eu vou falar daqui a instantes, saiu um 2 de copas aqui, ó. E esse 2 de copas nos fala que há uma conexão de alma, uma carta assim muito, muito poderosa, sabe? É uma conexão como se dois fossem um. Então, isso... E a lua também reforça esse sentimento. A lua é o símbolo mundial do romantismo. Então, reforça que essa pessoa se sente extremamente conectada com você. Ou seja, pode não ter condições agora de ofertar um relacionamento sério, mas isso certamente no futuro poderá acontecer. Isso poderá acontecer. Eu vou fazer um cálculo aqui de quanto tempo. 18... Não vai demorar tanto não, viu? Não vai demorar tanto não para essa pessoa conseguir te ofertar um relacionamento mais sério. Tem um problema aqui. Essa pessoa, embora goste muito de você, ela ou ele, é uma pessoa que está muito confusa, sem saber para onde ir, o que fazer. Cada hora está de um jeito. Talvez tenha tendência a ser uma pessoa que muda muito de humor. Isso é reforçado também pelo Rei de Paus. Uma pessoa que muda muito o estilo. A lua, por exemplo, ela muda muito no céu. Cada hora está de uma fase. E também é assim com essa pessoa. É uma pessoa que muda muito o estilo dela. E o carro também tende a ser impulsivo, com 4 de paus. Ou seja, há uma impulsividade. Isso é fato. Alguma coisa aconteceu nos últimos tempos que deixou a pessoa abalada. Não acho que seja com vocês, não, nada indica isso. Alguma coisa no psicológico da pessoa. Eu não recomendaria que falassem agora sobre o que abalou, mas caso a pessoa venha dizer, vocês podem falar sobre, buscar ajudar. Mas é uma fortíssima chance de conexão. Tem o 2 de copas aqui, isso é uma excelente carta de conexão. Se sente com você como se fosse uma coisa só. Então, eu acredito bastante que com todas as confusões que a pessoa tenha internamente, com as instabilidades, não é uma pessoa estável, não é. Ela tende a mudar muito assim de uma hora para outra. Cada hora está de um jeito, mas saibam que vocês têm tudo para viver uma grande história de amor. Essa pessoa gosta muito de vocês. E então logo o psicológico se resolva, eu acredito sim que ela vai ser capaz de ofertar algo mais sólido, viu? Espero que tenham ajudado. Se você escolheu a pedrinha verde, não esqueçam de curtir, de comentar. E agora eu vou fazer o jogo para quem escolheu a laranja, tudo bem? Vamos ver. Tarô de Marsella, para quem escolheu a pedrinha laranja. Viveremos ainda a nossa história de amor? Para quem escolheu a pedrinha laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? A carta quase virou, mas ela não virou no final. Então não dá para considerar. Quando é para sair, a carta sai, gente. Isso é fato. Quando é para sair, nada segura.
Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor. Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor. Vamos ver. Quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor. Viveremos ainda a nossa história de amor. Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor. Para quem se conectou com a pedra laranja. Vamos ver. O mundo, a justiça, a papisa. Carta do fundo de deck e o julgamento. Eu já digo que se vocês estão afastados, vocês têm uma grande chance de se reconciliar, viu? Uma enorme chance. Não para agora, mas isso vai acontecer, quase certamente, no momento em que vocês menos esperarem. Agora eu vou ver os arcanos menores, ó. Já termino o jogo e já interpreto, tudo bem? Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Para quem se conectou com a pedra laranja, viveremos ainda a nossa história de amor? Vamos ver o que o tarot diz. Outra vez um 3 de copas, como no jogo passado. 5 de espadas. Valete de ouros. Fundo de deck, 6 de copas. Gente, aqui eu vejo que vão viver sim. É uma pessoa mais racional do que a outra, isso é fato. Mais racional. Quero dizer, tende a bloquear sentimentos em nome da razão. Mas os caminhos estão abertos. Embora seja, eu diria, mais lento do que o último jogo. Demore mais para viver essa história de amor. Tende a demorar mais. Vejamos, entretanto, vocês podem ver essa pessoa a qualquer momento. Tem uma carta do julgamento, é a carta que mais fala de conciliação. Eu acredito que essa pessoa esteja meio afastada no momento. Ela está afastada, talvez esteja em estudos ou em algo assim, esteja pensando em outras áreas da vida, esteja muito racional. Então, eu não vejo para esse momento essa pessoa indo para um relacionamento ainda mais sério. Ela quer sim, para o momento, coisas mais leves, momentos mais leves. Essa pessoa, ele ou ela, está encerrando um ciclo para abrir um outro muito bom, ou enfim, melhor do que o anterior. Está mudando de ciclo. Eu acho uma pessoa bem mais previsível do que a outra, assim, quero dizer, não é de mudar muito de humor. Tende a esconder o que sente também, a não falar tudo, a não deixar as coisas muito claras. Não quer dizer que seja falso, nada me indica isso. Simplesmente é uma pessoa que não é muito assim de falar. Tem muito medo de não dar certo as coisas, hein? Muito medo. É quando o medo é maior do que do que a vontade mesmo de se jogar. Talvez já tenha sofrido no passado por amor. Então é uma pessoa que tem muito medo de se jogar. Embora queira, para esse exato momento, apesar de estar mais racional, queira ter bons momentos assim com vocês. Está aberta a isso. Eu acredito que mais para frente tende a se fechar um pouco mais ainda, para pensar em coisas assim de trabalho, talvez estudos. Mas vocês têm tudo sim para viver uma história de amor. Demora mais do que a do outro jogo. Demora mais, é uma pessoa mais travada, sabe? Mais lenta para as coisas. Bem mais lenta.
Mas nunca subestimem o fato de que tem o julgamento aqui. É uma carta que fala muito de conciliação. Há uma possibilidade de vocês estarem afastados. É claro que não vai ser todo mundo que está afastado porque é uma leitura coletiva, mas para a maioria, pelo menos, a pessoa está mais fria, assim, mais na dele. Mas tem sentimento por você, sim. Agora, como tem esse julgamento, de uma hora para outra pode querer mandar uma mensagem, ou querer sair com vocês, de uma hora para outra. Assim, embora seja uma pessoa muito estável, assim, sabe, que não tende a mudar muito, de uma hora para outra isso pode acontecer. Uma certa infantilidade, aqui tem o valete de ouros, a infantilidade com sentimentos. Assim, quero dizer, é uma pessoa que se fecha para o sentimento de uma forma um pouco infantil. Se essa pessoa não está te mandando mensagem, ela tende a te mandar sim. Pode ser a qualquer momento, como eu falei. Quando vocês menos esperam, na verdade, isso é a carta do julgamento. Por baixo de tudo isso também é uma pessoa que está nostálgica, talvez lembrando momentos que vocês já tiveram, estava lembrando bons momentos que vocês já passaram. Então assim, gente, é uma pessoa mais racional sim do que a do outro jogo, mas tem sentimento. No momento quer coisas mais leves. Por baixo de tudo isso, tem um medo sim de não dar certo, talvez quase que certamente por relacionamentos que não deram. Mas é como se disse, a pessoa tem medo de se jogar, já está derrotada, né? Convenhamos, só tem o sim ou não. Se a pessoa tem medo de se jogar, já tem o não. Mas não acredito que seja, não é um total bloqueio. Isso não é um total bloqueio. Simplesmente ela tem esse medo, mas ela tende aí se soltando, tende a dar certo, até porque a gente tem o mundo e o 3 de copas, né? Convenhamos. São cartas muito boas. Cartas muito boas, então é uma pessoa que não é de falar tudo que sente, tudo que sabe. Talvez vocês vão conhecendo aos poucos mais e mais sobre a pessoa, porque não é uma pessoa que dá as caras facilmente assim do que sente. É lenta para se movimentar. Talvez vocês tenham que tomar atitude com ela ou com ele. Não é uma pessoa de muita atitude, não, viu? Mas vocês têm sim condições de viver uma história de amor. Vocês têm sim condições. Eu diria que é mais garantido na primeira opção, para quem escolheu a primeira. É mais garantido, mais gente tende a viver uma história de amor do que nessa. Mas tem condições aqui sim. Apenas que eu acho que essa pessoa que apareceu nesse jogo é mais racional, sabe? Não é que seja mais fria, não é mais fria, mas é mais racional. E é uma pessoa que sente sim, só que não diz. Ela sente, ela tem emoção. Isso aqui é a papisa, é uma carta que tem emoção, mas não expressa. É apenas o jeito da pessoa. Gente, espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, é só deixar no vídeo. Se quiserem uma consulta particular só na energia de vocês, é só me chamarem, tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer coisa estou aqui. Até.